Prometo que não terei um ataque de riso como a outra vez, né? Mas quero dar só um breve relato aí da minha vida, como os irmãos têm me acompanhado, né? Mais ou menos quase 2 meses atrás eu fiz a segunda cirurgia da tireoide. Como a primeira que eu fiz em novembro, teve metástase, tive algumas complicações, mas em abril eu fiz a nova cirurgia e graças a Deus já peguei os resultados, ultrassom, exame de sangue e 90% da doença já foi embora. Falta... Eu estou muito feliz por isso. E agora o próximo passo, então, é a preparação agora para fazer a cintilografia e captação de iodo, para depois, então, fazer as radioiodoterapia lá em Salvador. Estou tendo algumas complicações, por causa que a falta do hormônio, né, complica um pouco, assim, o bem-estar da gente. Como agora estou suando aqui, mas eu sei que não está frio, que não está quente, né? Mas é eu mesmo que estou com essa disfunção aí. Mas glória a Deus por isso. Então a gente já venceu mais uma batalha, né? E vamos para frente, né? Bola para frente. Amados, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9, do verso 1 ao verso 9. É um texto bastante conhecido que fala sobre a conversão de Saulo. Eu acredito que seja uma das conversões mais relevantes relatadas na história da igreja, né? Pelo que Saulo era e pelo que ele se tornou. A palavra diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Feche os olhos para uma breve oração. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pelo privilégio de poder trazer a tua palavra ao teu povo, Senhor, à tua igreja. Senhor, que minha boca fale aquilo que está no teu coração, meu Deus. Assim como tu falou comigo nesses dias, também, Senhor, fale com a tua igreja. Que sejamos todos, Senhor, enriquecidos com a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Saulo era um camarada extremamente um perseguidor ferrenho dos cristãos. Recentemente teve um filme, né? Acredito que muitos aqui foram assistir. E o filme ele relata os últimos 2 capítulos de Atos. Você não vê desde o início da conversão de Saulo, mas você vê boa parte da vida dele ali em alguns flashes, né, que vai e volta na lembrança dele. E ele era um opositor ferrenho aos do caminho, aos discípulos do Senhor. O currículo dele não era fraco. Em Filipenses, se você puder abrir, em Filipenses, carta de Filipenses, no capítulo 3, do verso 4 até o verso 6, diz assim, ó: bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível.
ele não era pouca coisa. Ele não era só um cara revoltado com o uso do caminho, com a nova religião que havia surgido. Era um camarada que sabia o que queria, sabia o que estava fazendo. Um cara decidido a acabar com o que ele viu surgir ali, que era contra a lei que ele havia estudado, contra tudo aquilo que ele aprendeu com seus pais, tudo aquilo que ele aprendeu na escola. Então chega agora uma nova religião, ele não aceita aquilo. Então ele se opõe, fala: rapaz, eu vou defender aquilo que eu cresci, aquilo que eu aprendi desde quando eu era criança. E aquilo que eu aprendi desde quando eu era criança, aquilo sim era verdade. O que estão fazendo agora aí não existe. Então ele se levanta contra a igreja, e ele vai aparecer na história já adulto, claro, aonde? Na execução de Estevão. No finalzinho do capítulo 7, você vai ver lá que Estevão é apedrejado, e então Saulo está observando a morte de Estevão. Mas o que eu quero falar para vocês aqui, com vocês, compartilhar um pouco, não é tanto essa conversão de Saulo, mas o que acontece naquele episódio ali é muito mais profundo do que a gente pensa, do que a gente imagina. Eu estava assistindo algumas aulas sobre espiritualidade e sobre radicalidade no evangelho do padre Paulo Ricardo. E ele falou uma frase que eu fiquei muito impactado sobre essa conversão de Saulo. Olha só, o diálogo que há naquele encontro. Ele está indo com a carta na mão para prender quem fosse dos discípulos. Estava convicto do que ia fazer. E no caminho vem uma luz súbita, derruba ele. Não sei se ele estava a pé, se estava a cavalo. Não está muito claro isso. Mas ele cai por terra e ele ouve aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí então ele: quem é, Senhor? Ele fica assustado, fica temeroso. E a resposta é: eu sou Jesus a quem tu persegues. É interessante essa resposta de Jesus, porque era Jesus que Saulo estava matando? Era a pessoa de Jesus? Não era a pessoa de Jesus. Era Deus que tinha se materializado ali na hora para Saulo perseguir? Não. Eram os discípulos. Era a igreja que ele estava perseguindo. Mas Jesus toma para si a responsabilidade e fala assim: por que você está me perseguindo? Eu sou esse povo que você persegue. Eu sou essas pessoas que você mata. E aí, a gente consegue ter uma concepção do que é Cristo cabeça e igreja corpo. Em Filipenses, em Efésios, se puder abrir em Efésios, capítulo 5, verso 23, diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Jesus viu o que estava acontecendo e falou assim: ele está se achando, deixa ele vir, eu pego ele na estrada, fique tranquilo. E foi o que aconteceu. Saulo se encontrou com o Senhor da igreja. E já vem uma primeira lição: ninguém brinca com a igreja, querido. Ninguém brinca com a igreja. Ninguém engana a igreja. Pode até passar batido em algumas coisas. A gente vê tanta podridão sendo pregada em alguns púlpitos que é de anojar, que é de dar raiva. Mas quando eu olho para esses falsos profetas, porque a Bíblia fala que terão, eu sinto pena deles. Antes eu sentia raiva. Eu sentia muita raiva, eu sentia muito ódio desses caras. Mas eu sinto pena, sabe por quê? Porque em essência nós somos iguais. Somos feitos da mesma matéria-prima. E se Jesus não cuidar da minha vida, eu me torno igual a eles. Se eu sou alguma coisinha melhor, é porque Jesus é. E não é por mérito meu. Se eu sou alguma coisinha diferente desses pastores que entram aí, todo vestido de branco e rodando e batendo batuque, se eu sou diferente deles, é porque Jesus faz a diferença em mim.
Do contrário, seria igual, porque a essência é a mesma. O pecado afetou tanto ele quanto a mim. A verdade é essa. Mas, seguindo aqui, o que eu quero dizer com essa experiência de Saulo, e que ficou muito forte na minha vida, é que Paulo teve uma experiência eclesial. Eclésia, igreja. A primeira experiência de Paulo, de Saulo, com o evangelho foi com a igreja. Muitos atribuem aquela experiência ali como o ponto principal. Mas na verdade ali foi o gatilho da coisa. Mas ele já tinha visto o evangelho vivo. Ele já tinha observado isso quando ele viu Estevão morrer. Quando ele entrou na casa dos discípulos e arrancou mulher, arrancou criança, arrancou homem e levou preso. Ele já tinha visto o evangelho nessas vidas. E ali naquela experiência dele, de ouvir a voz e ele ter sido confrontado com o Senhor da igreja, então ele entende o que aconteceu. Mas a sua primeira experiência foi com o corpo de Cristo. A sua experiência foi com vidas. Vidas reais, vidas que sangram, vidas que morrem. E essa experiência, ela é tremenda, ela é profunda. Sabe por quê? Porque naquela época existiam vários movimentos que surgiam. Muitos rebeldes. Aquele filme, quem já assistiu aquele filme Ben-Hur? Quem já assistiu esse filme Ben-Hur? É um filme bastante interessante, que Jesus aparece ali. Naquele filme, Jesus também é crucificado naquele filme. E aí, então, tinha os zelotes que se rebelavam, né? E Ben-Hur, então, acolhe um zelote ferido, coisa e tal. Então, quando vem Herodes para a cidade, ele tenta matar Herodes, coisa e tal, e aí a família de Ben-Hur é presa, são escravizados e tal. E aconteciam vários movimentos. E no capítulo 5 de Atos, acontece o quê? Chamam os apóstolos porque a igreja começa a crescer, começa a fazer movimento, o volume de pessoas aumenta, e isso começa a chamar a atenção de quem? Dos fariseus, como sempre chamou atenção. Coisa até matar Jesus, né? Você fala, rapaz, a gente matou a cabeça, então provavelmente agora o movimento vai acabar. Pelo contrário. Matou Jesus, mas a igreja continuou vivendo, continuou crescendo. E o que acontece? Então chega no capítulo 5 de Atos, chamam os apóstolos, prendem eles, chamam ao sinédrio e fazem várias interrogações. E questionam, né, e querem deixar eles presos. Mas, dentro daquele sinédrio, tinha um fariseu muito temente a Deus, não era cristão, não era do caminho, mas era um fariseu que conhecia a lei, chamado Gamaliel. E Gamaliel fala assim: olha, meus colegas, vamos pensar um pouco. Há um tempo atrás, o que eu estou falando aqui está em Atos capítulo 5, a partir do verso 33. Ele fala assim, olha, há um tempo atrás aí, surgiu Teudas. Teudas era quem? Era um rapaz que começou a fazer um motim, montar uma comunidadezinha e falar que ele ia para o Jordão e ele conseguia abrir as águas do Jordão e passar a pé enxuto. Não só uma fé qualquer lá. E o povo acreditou nele, que ele seria um grande profeta. Só que aconteceu, morreu Teudas e o povo se dissipou. Veio depois Judas e se rebelou também contra o recenseamento. Porque dizia que o único que era digno de receber tributo era Deus e não César. Então montou uma outra equipezinha, um outro complozinho. Mas Judas morreu e o povo também se dissipou. Isso é Gamaliel falando, e está na Bíblia. Só que aí, eu falo assim, rapaz, olha, já teve 2 movimentos que matou cabeça, o negócio acabou. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar esses caras aí pregar, vamos deixar esses caras fazer o que estão fazendo, porque se for de Deus o negócio,
nós não estaremos guerreando contra Deus. Mas se não for de Deus, vai acabar como acabou os outros também. Então não se preocupem. Não se preocupem. Se esse movimento aí, os do caminho, não for de Deus, cara, daqui a um tempo você vai sumir. Mas se for de Deus, os ferrados seremos nós. Olha que conselho interessante. E aí os fariseus falam, rapaz, é interessante esse conselho. Mesmo assim, pegaram os discípulos, deram uma saraivada de açoite e liberaram os discípulos. Os apóstolos saíram ali açoitados, foram fazer o quê? Foram pregar. Tomaram uma surra pra cacete, mas saíram ali felizes de terem sofrido por causa de Cristo. Continuando. O conselho de Gamaliel, ele começa agora a dar, então, um outro aspecto à perseguição dos discípulos. E é sobre isso que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês, de forma breve. É sobre a vida da igreja. É sobre o que a igreja expressava para a sociedade. O que a igreja demonstrava para a sociedade. Porque se a igreja não fosse verdadeira, se os discípulos não vivessem aquela fé que estavam vivendo, seria irrelevante para os fariseus. E seria irrelevante para Saulo. Se a igreja, se os discípulos não fossem agentes de transformação naquela sociedade, Saulo não ficaria de forma alguma preocupado. Poxa, mas como é que pode o filho do carpinteiro da esquina ter morrido e aquelas falas dele têm tanto poder que persiste e vence a morte? Como pode isso? O que é que a igreja havia experimentado? O que é que os apóstolos, os discípulos haviam experimentado que transcende agora a morte? Que vida é essa que os discípulos estavam vivendo que incomodava tanto? Que incomodava tanto. Em Atos 2, 42 até 47, nós vemos a dinâmica da igreja. Como a igreja vivia, como a igreja se portava diante da sociedade, como as pessoas, o que elas faziam quando se convertiam. Vendiam suas propriedades, o que tinha mais ajudava o que tinha menos. E a igreja então ia crescendo, crescendo, desenvolvendo e caía onde? Na graça da sociedade. A sociedade se sentia atraída por aquele estilo de vida. Ela se sentia assim contagiada. Falei, rapaz, que negócio é esse? Poxa, o pessoal tem tão pouco, mas está tão alegre. O pessoal não tem nada, mas está tão feliz. O pessoal apanha, mas está tão feliz. O pessoal morre, mas continua pregando. Quem fica vivo continua pregando. A perseguição acontece e os caras fogem para outra cidade, mas fogem e vão anunciando o evangelho. Será que não tem alguma coisa errada aí? Será que não há alguma coisa contraditória nessa história? Eu falei, poxa, tu tá fugindo da morte, camarada. Mas tu tá pregando para que as pessoas se convertam igual a você? Para fugir da morte igual a você? Que negócio estranho. Quem assistiu aquela aula do Jonas Madureira, né, que teve do aconselhamento, sobre contradição e antinomia, né? Vocês vão lembrar disso. Que a contradição é uma coisa e a antinomia é outra. Que aparenta uma contradição, mas não é. E essa aí é uma verdade. É uma antinomia. Eu falei, tá chamando os caras, olha, creia como eu. Conheça Jesus como eu estou conhecendo. Mas como eu vou conhecer Jesus se você está sendo perseguido? Se você for preso, você vai ser morto. Mas o que é que tinha nisso que atraía as pessoas? Ele estava dando assim, ó, aqui está a sua sentença de morte. Mais ou menos era isso. Você pregar o evangelho naquela época, era isso. Em alguns países hoje, no Oriente Médio ainda é. Você se converte, você assina uma sentença de morte. Mas o que é que eles viviam e que mesmo assim atraía a sociedade? E quando eu começo então a ler a história da igreja, eu começo
a ver a vida dos discípulos. A vida do discípulo, ela era inconfundível. Não tinha como não saber que aquela pessoa não era um cristão. Não tinha como disfarçar, não tinha como esconder essa identidade. Não tinha como uma pessoa falar assim, não, eu sou mais ou menos. Ou era ou não era. Porque o próprio desejo de viver o impulsionava a expressar realmente em todo o tempo que ele era um cristão. E aí eu tenho que olhar para os exemplos de Cristo, eu tenho que olhar para o que Jesus ensinou enquanto ele estava vivo, enquanto ele ensinava os discípulos. E há marcas na vida do discípulo. Tem um DNA diferente, tem uma identificação. E uma delas é o amor. Em João 12, 35, se você quiser abrir, João 12, 35. Perdão, é 13, 35. João 13, 35. Diz assim, ó, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Querido, essa é a primeira marca de um discípulo. E como a gente já aprendeu aqui, se você errou no amor, você errou em tudo. Se você não faz uma boa ação, uma obra de caridade, movido pelo amor, tu já errou. Tu já começou com o pé esquerdo. Já começou errado. Porque o amor move tudo. E os discípulos viviam isso. Porque o cara era muito rico e vendia todos os seus bens para viver em comunidade. Por que fazer isso? Porque amava o próximo. Lá em Panambi, eu aprendi uma frase com um pastor, que ele falava assim, Lucas, é melhor a gente errar pelo excesso de amor do que errar pela falta. A gente teve uma experiência com um casal lá, e infelizmente acabaram saindo da igreja, se desviaram, mas aí a gente construiu uma casa para eles. A gente construiu uma casa do zero. Eles tinham terreno, mas não tinham como construir a casa. Então a igreja se mobilizou e construiu uma casa para eles. Né? Só que é como se tem muito. Todo mundo aqui sabe, quem já construiu, que construção gasta pra caramba. E aí, piranga? E o que acontece? Construção começa a gasto, e você planeja o negócio, mas acaba gastando mais, você começa a fazer um negócio, e aí você, poxa, preciso investir um pouco mais com esse material. E aconteceu isso com aquela casa, para aquele casal. E aí, então, foi bem. Os gastos foram subindo, Os irmãos falaram, rapaz, tá ficando salgado essa obra, tá ficando salgado essa bênção. E o pastor falou assim, irmãos, ainda a gente se reuniu, os líderes, né? E parte da diretoria falou, não, a gente vai seguir a obra, porque a gente assumiu esse compromisso, porque é melhor a gente errar no excesso de amor do que na falta dele. Porque no amor, querido, você sempre vai encontrar uma retaguarda. Porque no amor você sempre vai encontrar uma cobertura, uma proteção. Agora, sem ele, meu amigo, tu não tem aonde se apoiar. Se você caiu, meu amigo, é ladeira abaixo. Isso, a gente pode experimentar isso aqui na nossa comunidade. Eu posso dar um testemunho meu mesmo de quando eu pequei e eu caí. Rapaz, se eu tivesse sozinho, era ladeira abaixo, meu amigo. Não tinha mais volta. Mas graças a Deus que havia um pastor que cuidava de mim. Havia uma liderança que me acolheu, que me protegeu, que me motivou. Passei um período de disciplina longo, mas Deus me restaurou. Aí eu fico pensando, se eu tivesse sozinho, como seria? Se eu não tivesse experimentado o amor de Deus por meio da igreja, a disciplina dele por meio da igreja, como é que seria a minha vida? Qual seria o resultado? Com certeza seria desastroso e eu nem aqui estaria. Nem aqui estaria. Uma outra marca do discípulo é o temor de Deus. Atos 2,42 fala que
em cada alma havia temor. Hoje o que nós mais encontramos são crentes sem temor de Deus. São pessoas que professam a fé, mas não temem a Deus. Vivem a vida como se fossem mundanos. Vivem de forma completamente independente. Vivem de forma completamente egoístas, sem Deus no centro. Pecam como se estivessem tomando água, mas estão sentados nos bancos da igreja. Mas não tem um pingo de temor do Senhor. Não tem a mínima preocupação com o próprio arrebatamento. Não se preocupam com a própria salvação. Não se preocupam com a santidade. Não levam a sério a vida cristã. Ignoram a doutrina, ignoram os ensinamentos. E quando são corrigidos, ainda põem a culpa naquele que corrigiu. Que foi insensível, que não soube me ouvir, que me interpretou errado. Que foi muito duro comigo. E aí também usam a comparação. Mas fulano pecou da mesma maneira e não foi corrigido. Quem disse que não? Quem disse que não? Vivem sem temor de Deus. E o discípulo que ama ao Senhor, ele teme a Deus. Mateus 22, verso 37. Olha que mandamento lindo. Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É todo, é completo. Tudo é tudo. Todo é todo. Não há meio termo. E uma outra marca desses discípulos que viviam lá, e que são marcas que eu e você precisamos ter, é ser cheios do Espírito. Ser cheio do Espírito. Atos 2:4, Atos 4:31 e Atos 7:55. Todos esses textos são textos que relatam pessoas cheias do Espírito. E eu vou ler esse de Atos porque fala de Estevão. E olha que negócio fantástico. Mas Estevão, cheio do Espírito, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Aqui, queridos, Estevão estava sendo morto. Ele estava sendo apedrejado. E nesse momento de dor, ele estava cheio do Espírito. Eu fico tentando imaginar como é que o que passava na cabeça de Saulo, o Paulo depois de convertido, a imagem dele ver ali Estevão sendo apedrejado, aquele sangue jorrando. E eu acredito que enquanto ele ia para Damasco, acho que ele ainda sentia o cheiro do sangue de Estevão. Acho que ele ainda sentia o bater do coração de Estevão. Agostinho fala assim que a igreja deve a oração de Estevão à conversão de Saulo. Mas todos esses homens eram cheios do Espírito. Os apóstolos eram cheios do Espírito, a igreja era cheia do Espírito. A vida cristã, ela não é vivida de achismos. A vida cristã ela não é vivida de livros de autoajuda. A vida cristã ela é guiada pelo Espírito. A vida cristã ela é conduzida pelo Espírito Santo. A vida cristã ela não é feita de boas ideias, de boas intenções.
ela não é feito, eu não tenho pecados graves. Não é assim. Quem conduz a vida do cristão é o Espírito Santo, que traz revelação, que traz temor, que traz vontade de fazer a vontade de Deus. Porque se não tiver o Espírito Santo, querido, de nada adianta. Porque é Ele que faz a nossa comunicação com o Senhor. Eu estou falando isso tudo para que eu e você sejamos cidadãos de relevância nessa sociedade decaída. Nós cristãos temos uma missão muito grande nessa terra, na nossa sociedade. Vivemos um período de falta de referência. E nós somos referência. Nós somos modelos de marido, de esposa, de filhos. Aquela igreja fazia diferença. Aqueles primeiros discípulos faziam diferença. E hoje eu e você, qual a diferença nós fazemos? Eu vejo tantos cristãos querendo fazer diferença, fazendo o quê? Abrindo um bom negócio. Abrindo um bom negócio para ser alguma pessoa de relevância. Montando um negócio absurdo para aí sim ser um homem de sucesso, para mostrar o poder do evangelho através do tanto de dinheiro que ganha ou da mídia que tem ao seu redor. Mas não tem nada a ver isso. Eu estava vendo a qualificação dos discípulos. Rapaz, o melhorzinho que tinha ali, financeiramente falando, era Mateus, que coletava impostos. Talvez era o melhor. Falando questão financeira, questão de classe social. Mas o resto, galera, era gente pobre. Era pescador. Era pescador, meu amigo. Era gente que vivia com pouco. É o cara que tinha que ralar pra caramba para sustentar a família. Mas se tornaram homens de grande relevância por causa daquilo que o evangelho faz. E não por causa da profissão que tinham. Que moral tem um pescador diante da sociedade? Que moral tem um mecânico? Eu sou mecânico de máquinas industrial, trabalho na Nestlé. Mas que moral tem isso? Se você chegar numa consulta médica e falar, não, eu sou médico, já muda a história. Não, mas eu sou mecânico. Nem olha na cara. Mas, olhando a nível do evangelho, qual a relevância tem isso? É o evangelho que tem que tornar relevante a minha profissão. É a vida de Cristo que tem que tornar relevante aquilo que eu faço, secularmente. Porque se isso não for verdade, para que evangelho? Se o evangelho não nos transforma, não transforma as nossas ações, para que evangelho? Para que professar fé? Se a nossa prática não condiz aquilo que nós falamos. Se a nossa vida não é de acordo com aquilo que a gente fala no púlpito, do que adianta? Eu estava conversando com o presbitério no sábado passado, sem sei se agora ou outro, estava tomando café junto. E na macro, Niles fez uma pregação, era sobre família ainda. E ele falou assim no final, acho que vocês vão lembrar, para ele se colocar de pé e tomar uma decisão. E tomar a decisão e fazer ela. Não apenas mentalizar, mas colocar em prática. E eu tomei uma decisão, eu vou compartilhar aqui, porque minha vida tem que ser, espero que seja um exemplo para a sua vida. E eu tomei uma decisão de não brincar, mas não mais fazer uma brincadeira com a Ana Luísa. Assim, eu gosto muito quando a Ana Luísa fica bravinha, irritadinha, que ela franze a testa e faz um biquinho. E fica ali, ela fica naquela cara agoniada assim. E aquilo me agrada, eu ficava feliz em ver ela daquele jeito. Mas era uma brincadeira que eu fazia com ela, uma brincadeira. Ela ficava falando e ficava assim, ó. Tipo assim, imitando ela. E ela, você está me perturbando, você está me perturbando. E eu achava aquilo o máximo. Aí eu ia, pegava ela, abraçava e beijava, né, e mordia ela. E ela ficava irada comigo. Só que aquilo para mim era engraçado. Aquilo para mim, falou, não, mas eu estou amando ela. Eu estou fazendo isso porque eu estou brincando com ela. Eu não estou provocando a ira dela na minha cabeça. Só que naquela ministração, especificamente, veio isso na minha mente.
O que é que eu estou produzindo a minha filha? O que é que eu... Será que vale a pena eu brincando, mesmo eu não vendo nenhuma maldade nisso, mas eu estou produzindo um sentimento ruim nela. Eu estou produzindo um sentimento... Eu estou deixando ela estressada. E aí, quando chegou em casa, eu sentei no sofá e disse, filha, eu quero fazer um negócio com você. Quero lhe pedir perdão por todas as vezes que eu brinquei contigo dessa maneira. Não chateou você? Sim, pai, eu fiquei muito triste. Eu fico muito triste quando você faz isso. E depois, então, nunca mais brinquei com ela daquela maneira. Amados, se a palavra que eu recebo, ela não tornar carne na minha vida, do que vale ser um ouvinte? Se aquilo que eu estudo não produzir algo bom na minha vida e na minha casa, do que adianta? Do que adianta tantos estudos, tantos livros, tanto conhecimento, se não sai daqui? Às vezes o caminho mais longo é daqui para o coração. Às vezes fica aqui dentro e não consegue percorrer 30 centímetros ou até menos. Eu quero finalizar com a história de um missionário que eu vi essa história quando eu estava no seminário, do David Livingstone. David Livingstone era um missionário, um médico missionário escocês, que viveu entre o ano 1810 até 1873. Ele foi ser missionário na África. E ele é considerado, se não um dos maiores desbravadores da África. E ele se formou em medicina e ele foi para a África. Foi pregar o evangelho lá, foi ser missionário. E ele viveu lá durante 30 anos, mais ou menos. Entrou em tudo que era lugar, tudo que era buraco naquele país, pregando o evangelho. E morreu lá, de malária. Morreu lá. E ele... Passou-se os anos, então. Passou-se os anos. E aí, então, chegou naquele país outros missionários, muito tempo depois, e foram evangelizar, e foram pregar o evangelho. Só que olha para a surpresa, olha o que aconteceu para a surpresa daqueles missionários. Começaram a falar de Jesus. Porque Jesus era isso, porque Jesus era bom, porque Jesus era amor, porque Jesus curava, porque Jesus fazia isso. E o povo, o nativo, falou assim, não, peraí, nós conhecemos essa história. Não, peraí. Esse Jesus que tu está falando, ele morou aqui. Ele morou aqui com a gente. Sim, esse Jesus que você está falando aí, não, realmente, esse Jesus que curou, sim. Ele morou aqui. E aí, quando foram averiguar a história, quem tinha morado lá? David Livingstone. A vida desse cara foi exatamente a vida de Jesus. A ponto de ser confundido com Jesus Cristo. A ponto de ser confundido com Jesus Cristo. A sua vida se confunde com o quê? A sua vida se confunde com o quê? Com quem, melhor dizendo? Com quem? Aquilo que você vive é semelhante a quem? As suas práticas de vida são semelhantes com as práticas de quem? Tem um livro muito famoso, Em Seus Passos, que faria Jesus. Um livro bastante interessante, que fala disso. O que Jesus faria nessa situação? O que Jesus faria se tivesse na minha posição? Se tivesse que tomar as decisões que eu tenho que tomar, o que Jesus faria? Eu estava conversando na última conexão, falando sobre o propósito de Deus, e nós cometemos um erro muito grande. Nós tomamos a decisão, depois oramos para Deus abençoar a decisão tomada. E tem que acontecer ao inverso disso. Primeiro orar para depois tomar a decisão.
Primeiro você espera a resposta de Deus para depois você tomar a decisão. Só que a gente faz o quê? Compra, casa, decide, faz lá o que quer fazer, o que acha que tem que ser feito. E depois ora para Deus abençoar. Aí o negócio não dá certo. Ah, mas eu orei. Ah, mas eu pedi. Mas você orou antes ou depois? Você baseou a sua decisão aonde? O meu desejo é que nós sejamos cristãos de relevância nessa sociedade. O meu desejo é que nós sejamos espelhos para os nossos colegas. Nós sejamos referência para os nossos colegas. Nós vivemos numa sociedade corrompida, corrupta, má. Que nós sejamos o bem no meio disso tudo. Que nós sejamos o bom perfume no meio dessa carniça que exala nesse Brasil. A gente está no período pré-eleição e a gente fica, porque Bolsonaro é a única resposta. Eu não defendo nenhuma bandeira política, mas eu acho que muito mais, o cristão tem que ter um argumento muito mais do que isso. Muito mais do que isso, muito mais do que achar que Bolsonaro é a resposta. Ele é sim um candidato diferente. É sim um cara que pelo menos do que está aí, é diferente de tudo. Mas eu e você precisamos olhar diferente. Precisamos olhar o que Deus quer fazer com essa nação. É olhar o que Deus quer fazer naquele congresso. É olhar o que Deus quer fazer com a igreja brasileira. É olhar para o nosso cotidiano e querer e ver o que Deus quer mover no nosso meio, através das nossas mãos, através da nossa boca. No meio que você vive, com certeza tem pessoas que não conhecem Jesus. No meio que você vive, com certeza tem pessoas com problemas do casamento, com criação de filhos, com educação de filhos. E com certeza você tem uma palavra de Deus para dar. Um abraço para oferecer, um sorriso, um aperto de mão, sei lá. Mas que Jesus seja uma diferença visível na minha vida e na sua vida. Quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos orar. E eu quero convidar a você que quer viver uma vida radical com Jesus, que quer viver para Jesus. Eu queria, se fosse possível, cantar essa música novamente. Só em Jesus confiarei. Para mim essa música é a música mais linda que já existiu. Só em Jesus confiarei. Quero que você feche os seus olhos. E reflita nesse momento sobre como você tem vivido. Como você tem andado. Como você tem conduzido a sua vida. Como você tem gastado o seu tempo. No que você tem gastado o seu tempo. Não temos mais tempo para brincar de cristãos, queridos. Não temos mais tempo para ficar pulando de igreja em igreja, procurando o evangelho, aquilo que o pastor fala que me agrada, onde eu me sinto bem. Jesus nos chama para viver com Ele agora. Jesus nos chama para andar com Ele agora.
pode dizer assim: ah, mas eu tenho pecado tanto, eu tenho errado tanto. Jesus chama a consertar a sua vida agora. Chama ao arrependimento agora. Chama ao caminho do amor agora. Só em Jesus confiarei. É minha força, luz, canção, pedra angular que me sustém. Na tempestade eu sei que não. Quão grande amor, profunda paz. Em meio à luta, em horas más, Consolador, és tudo em mim. Firmado estou em teu amor. Só em Jesus que se encarnou, poder de Deus no frágil ser, foi desprezado pelos seus, mas se agradou por mim morrer. E lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez. O meu pecado suportou, vivo na morte dele estou. Foi sepultada nossa luz, tragada pela escuridão. Bem glorioso dia então, ressuscitou o meu Jesus. Grande vitória conquistou, do vil pecado me livrou. Então sou dele, ele é meu, pelo seu sangue que verteu. Não há mais culpa nem pavor, esse é o poder de Cristo em mim. Jesus comanda meu viver, desde o início até o fim. Tem uma força poderá de sua mão me arrancar, até com ele me encontrar. Com seu poder eu viverei. Aleluia, 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 aleluia. De olhos fechados, queridos. Eu quero convidar você aí onde você está, no lugar onde você está, a entregar a sua vida ao Senhor Jesus. A entregar a sua vida ao Senhor Jesus. A experimentar esse amor de Jesus. A experimentar essa liberdade que há em Jesus. Experimentar a salvação que só há em Jesus. Experimentar a renovação da mente que só há em Jesus. Eu vou orar e você, no seu lugar, faça a sua oração de confissão, de arrependimento, de conserto, de retorno. Jesus, 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 Jesus. O teu sacrifício na cruz nos deu perspectiva de uma nova vida. Nos tirou do charco, do lamaçal, da podridão do pecado e nos deu vestes limpas, nos deu coração limpo, nos deu a mente limpa, Jesus. O teu sacrifício na cruz, o teu sangue que verteu lá, nos deu vida. A tua morte nos deu vida, Jesus. O
Teu amor nos constrange, o Teu amor nos transforma. Ele não nos deixa como chegamos. Chegamos diante de Ti, Senhor, com tantas mazelas, com tantas doenças, com tantas cracas. Mas Tu nos limpa, Tu nos santifica, Tu nos purifica, Jesus. Entregamos a Ti a nossa vida, Senhor. Entregamos a Ti o nosso coração, Senhor. Entregamos a Ti o nosso caminho, Senhor. Entregamos tudo a Ti porque queremos viver a Tua vida em nós. Queremos andar nos Teus caminhos. Queremos seguir os Teus conselhos. Queremos seguir as Tuas revelações. Entregamos tudo a Ti, Senhor. Porque sabemos que não há caminho melhor, que não há vida melhor do que a Tua vida, Jesus. O que Tu tens preparado para nós, nós não podemos imaginar. Nós não temos noção do que Tu tens preparado. Mas o que nós vemos aqui contigo já é um pequeno vislumbre daquilo que Tu tens preparado. Tua graça nos cerca todos os dias. São tantos livramentos, são tantos cuidados. Nas tribulações Tu estás conosco, na enfermidade Tu estás conosco, na luta Você nos sustenta. Tu não nos deixa só em momento algum. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Louvado seja Teu nome, Senhor. Aleluia. Estamos finalizando. Lembrando vocês que não puderam estar aqui na quinta-feira para tomar ceia. Vai acontecer lá em cima agora. Celebração da ceia. Deus os abençoe. Tenha uma semana. Tenha uma ótima semana. Lá no fundo tem um lanche gostoso para você comer e comungar também. Não saia sem abraçar pessoas. Não saia sem dar um sorriso. Desejar uma semana abençoada para o seu irmão. Deus nos abençoe em nome de Jesus.